Oi, pessoal, bom dia. Vamos lá. A gente falou, né, nas aulas anteriores de história, um pouco sobre os indígenas, um pouco sobre os africanos, os portugueses, e a gente vai ver um pouco sobre o povo brasileiro, justamente essa questão da mistura, né? E aí a gente já começa com uma obra de arte, né, de Cândido Portinari. O quadro se chama Mestiço, né, a obra se chama Mestiço e foi feita por um pintor muito conhecido, que é Cândido Portinari. E eu quero que vocês analisem essa obra e já vou deixar como atividade avaliativa esse desafio aí. São 3 questões que vocês irão responder, tá? Eu vou dar o prazo, né? Vai valer pontuação e vocês vão fazer justamente, podem fazer no livro. Na verdade, é melhor que vocês copiem no caderno direitinho, porque no livro não vai dar, tá? Vocês vão copiar no caderno com o nome da escola, atividade avaliativa, a terceira unidade, como a gente sempre faz organizadinho, certo? No caderninho de história. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre justamente essa mistura de povos, né? A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma mistura de culturas, de povos, né? Até porque quando os portugueses chegaram às nossas terras, né, que já eram habitadas, né, não foram os portugueses que descobriram, né, o Brasil, já respondendo uma questão que foi da nossa avaliação passada, né, para quem teve dúvidas, não foram os portugueses. Os índios já habitavam essas terras, né? Então, e eles chegaram aqui, exploraram os índios e, enfim, né? E acabaram trocando também as culturas, né? E aí a gente teve aquele desafio de entender por que é que o índio, mesmo aprendendo outra cultura, ele não deixa de ser índio. Ele não deixa de ser índio quando ele segue também a sua cultura, né? Por isso que ele pode aprender coisas novas, mas se ele seguir a sua cultura, ele não vai deixar de ser índio, né? Então a gente viu que os africanos foram tragos para cá, né, para serem escravizados também. A gente viu outros povos que foram vindo, né, porque a terra era uma terra onde tinha possibilidade de lucro, né, de riquezas. Então, muitos povos, muitos imigrantes, e o que é imigrante? São aquelas pessoas que vêm de outros locais, né, para morar, né, e dali tirar o seu sustento, certo? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma mistura de cultura, né, uma mistura de povos também, né, e aí é interessante a gente observar as visões de mundo, né, e as relações que esses povos estabelecem entre si. A gente sabe que tem pessoas negras, né, tem as pessoas que são brancas, então tudo isso é uma mistura, gente, né, é uma mistura de povos. A cor da pele, né, o jeito do cabelo, né, a cor dos olhos, tudo isso são a mistura dos povos. E aí a gente vai conhecer os grupos sociais e étnicos do lugar onde vivemos, né? Por quê? Por que é que a gente deve fazer isso, né? Meio que uma pesquisa, né? Para que a gente possa entender, né, a construção da nossa própria identidade, né? E conhecer e valorizar a nossa história e a nossa cultura. Então, assim como reconhecer e respeitar as outras culturas. Como eu sempre falo a vocês, né? Eu acho que desde o primeiro dia de aula, a gente deve ter respeito uns com os outros, né? Tanto Tia Fran precisa respeitar vocês, como vocês precisam me respeitar, e vocês respeitar os coleguinhas também. Ah, porque fulaninho é moreno, né? Tem a pele mais escura, porque fulaninho tem um cabelo cacheado.
Gente, isso aí, né, mostra que nós somos ricos na história, né? A gente tem diferentes formas de pessoas. Já imaginou se a gente tivesse todo mundo igual, todo mundo da mesma cor de pele, todo mundo com o mesmo tipo de cabelo, né? Então, isso mostra que a gente sofreu a influência de várias culturas, de vários povos, e isso é interessante, né? Se vocês pararem, sentar para conversar com os avós de vocês, ou até mesmo os pais, né, eles vão contar um pouco dessa história, né, da antiguidade, da qual a gente já vem até falando, né, do negro se misturar com o branco, né, do branco se misturar com o próprio branco. Então, enfim, né, a gente tem vários grupos étnicos, né, que vieram, que já se instalaram aqui, né, temos os descendentes de índios, né, então tem tudo isso, tem toda essa mistura, né, e isso nos faz enriquecer historicamente, né, a gente aprender outras culturas, a gente conhecer outros povos, tá? Então, a visão do indígena segundo os europeus, né? Quando foi que aconteceu o primeiro contato entre os índios e os europeus? Foi justamente na chegada, né, no ano de 1500. Ali se deu o primeiro contato, né? Até então só vivia nas terras brasileiras os índios, né? Então ali naquele momento se deu o primeiro contato, certo? Foi estranho, sim, né? Porque eles eram acostumados a ver o mesmo tipo de povos e os europeus eram diferentes, né? Então, meio que houve uma estranheza, né, de ambas as partes, tanto os brancos, né, os portugueses, como os índios, né? Meio que se estranharam um pouco por conta da diferença, né? Da diferença externa mesmo de cada um. Então, as duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos totalmente distintos, ou seja, totalmente diferentes, né? Os portugueses tinham uma cultura e os indígenas tinham outra, né? Então, como os indígenas não tinham escrita, né? Os registros eram feitos como desenhos, né? As ilustrações, as gravuras, né? E aí, as fontes históricas que a gente encontra, né, para o estudo da visão indígena, são os mitos, são as lendas, são suas histórias e a tradição oral, ou seja, aquela que é passada de geração para geração, né, oralmente. E não, a gente não tem escrita, os índios eles não escreviam, eles desenhavam, eles ilustravam, né? As coisas que a gente sabe dos índios ou é pela tradição oral, né? Passando de um para o outro, oralmente, né? Ou através de desenhos, de imagens, de gravuras, enfim. Então, é sempre importante lembrar que toda fonte histórica representa a visão de mundo de quem a produziu. A gente tem aí uma gravura, tá? Que foi produzida no ano de 1557, na página 29, tá, gente? E o nome da obra é Duas Viagens ao Brasil, que representa, na visão do artista, os indígenas tupinambás, né? Então vejam aí, observem as diferenças entre os índios, né? Vejam bem, observem bem a imagem, né? E vejam um pouco, tentem entender um pouco da cultura desses povos, tá? A gente tem aí um joguinho rápido, né? Leia a legenda da imagem, identifique a data da gravura, onde ela foi publicada e seu autor. Então, vocês vão responder, certo? Depois, troque impressões com seus colegas sobre a forma como os indígenas foram representados nas gravuras. Registre a seguir suas conclusões. Isso aí é pessoal, tá? Mas assim, eu quero que vocês reflitam, observem as diferenças, né? Observem o que é que tem em comum, né? Entre eles.
O que é que essa imagem está mostrando, né? Então, assim, observem as características físicas, né? Que eles são bastante diferentes um do outro, né? Vocês também podem observar, né? Que os europeus, eles viam e se relacionavam com os indígenas de uma forma, assim, a religião ajudou muito na questão da exploração, a gente até já viu sobre isso, né? Que a questão da religião fez com que os indígenas eles fossem explorados de uma forma que não percebessem, né? Então, nessa ilustração aí, claro, não tem europeu, né? Mas a gente pode ver que os índios, eles são bastante diferentes. E tem também, né, a questão dos traços. Vejam as diferenças nos rostos dos indígenas, né? Tem algumas semelhanças com os traços dos europeus, e estes se parecem pouco com os indígenas do território brasileiro. Então, analisem direitinho, né, esses itens que eu mencionei, e aí vocês vão montar a resposta de vocês e vão escrever, vão fazer uma conclusão que vocês entenderam afinal dessa gravura, tá? Observem direitinho. E aí a gente tem a influência dos indígenas, né? A gente até já estudou sobre isso, eu vou falar só rapidinho, né? A gente herdou muitas coisas dos indígenas, né? A questão de dormir em rede, a questão de tomar banho, a questão da alimentação também, né? A macaxeira, né? Que eles também deixaram, as lendas, né? Então, a questão do cuidado com a natureza, que eles eram muito cuidadosos. Então, assim, eles deixaram um legado muito grande, né, pra gente, em relação, se a gente parar um pouco para estudar os indígenas, como a gente fez, né, logo no início da unidade, que a gente estudou um pouco da cultura indígena, a gente vai observar que a gente herdou muitas coisas dos indígenas, né? E aí a gente tem as lendas, né? A gente tem muita coisa que fala sobre a natureza, né? Porque eles tinham muita ligação com a natureza, eles se preocupavam com a natureza, eles cuidavam da natureza, certo? Então, a gente pode perceber que realmente os índios foram muito cuidadosos com a nossa terra, né? E aí tem um joguinho rápido, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Você já leu ou ouviu falar de alguma outra lenda indígena muito popular no Brasil? Conte para os colegas o que sabe e ouça as informações sobre as lendas que eles conhecem. Essa seria uma tarefa que a gente faria em sala, né? Mas como a gente não está em sala, vocês podem pesquisar ou se vocês souberem, vocês podem comentar em casa, né? Sobre outras lendas, tá? 2. Desvende o enigma a seguir e descubra a palavra de origem indígena incorporada à língua portuguesa. Cada símbolo corresponde a uma letra. Observe a legenda e depois escreva a palavra nos quadrinhos abaixo. Então, vocês vão descobrir, né, a palavrinha que também faz parte do vocabulário, né, nosso. E aí, vocês vão colocar aí em cada quadrinho uma letra, certo? Você conhece alguma palavra ou expressão de origem indígena que é utilizada na região em que você mora? Se vocês conhecerem, vocês anotam aí, porque essa é uma questão pessoal, tá? Se conhecer, colocam sim e a palavra, e se não conhecer, colocam não, certo? Façam a leitura dessa questão das influências indígenas, porque a gente foi influenciado na alimentação, no modo de vida, no vocabulário, né? Enfim, a gente teve muitas influências dos indígenas, certo? Então leiam
né? E respondam a essa tarefinha. Lembrando que já vou deixar, né, a atividade avaliativa, vou colocar lá no grupo e vou colocar o prazo para que vocês possam me enviar, certo? Então a gente para aqui, né? Conclui aqui essa questão dessa mistura de povos, né? E a gente continua na próxima aulinha, tá? Qualquer dúvida, gente, revejam a aula. Não tenham preguicinha não, viu? É para que vocês possam aprender, entender e quando chegar no próximo ano, que vocês vão para o 4º ano, vocês já tenham conhecimento sobre o conteúdo, certo? Então, bons estudos e um super abraço. Beijo!